Boa tarde, Marcos Verlaine, como está você? Boa tarde, Justo, tudo tranquilo, apesar dessa pandemia que não deixa que não reduz, pelo contrário, só aumenta, mas vamos levando. Vamos levando, né? Então, nós estamos aqui em plena segunda-feira de carnaval. Foi um carnaval muito diferente, né? Não sei como é que está aí em Brasília, mas aqui a gente não ouviu nada. É como se estivesse num dia qualquer. É incrível como a pandemia realmente ela transformou a nossa realidade. Nesse caso, sobre o carnaval, acho que até para melhor, porque pelo menos fora alguém que vai fazer algum excesso por conta, de coletivo e público não existe, né? Tudo foi Sim. cancelado. Mas eu queria começar falando com você sobre a questão do desemprego no Brasil. Você já fez algumas análises aqui sobre isso, você já falou, mas a gente sabe que estamos em torno de 14 milhões de desempregados. Essa discussão do auxílio emergencial para as pessoas, né, do setor informal, a ideia é ficar entre 250 a 300 reais. Não sei se nós temos força para levantar esse número para 600. Eu queria que você tivesse para começar essa análise, né, da condição de vida que vai se precarizando, tanto para as pessoas que estão, né, desempregadas, que são trabalhadores de carteira assinada que estão sem emprego, como de quem, uma vulnerabilidade de quem é informal também, que estava se salvando um pouco com esse auxílio. Eu queria que você tivesse uma análise sobre essa questão, para começar. Ô, Gilce, está em debate, já há um consenso no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, que mais do que necessário a continuidade do auxílio emergencial. O governo também concorda com isso, só que o governo ele está tentando fazer uma espécie de chantagem com o Congresso, assim, olha, eu topo dar continuidade ou recomeçar o auxílio, só que a gente tem que aprovar ajuste fiscal, tem que aprovar a PEC emergencial lá no Senado. Isso é uma brincadeira, porque o governo quer essa PEC do chamada PEC emergencial, ela corta, ela diminui jornada com redução de salário em até 25% para servidor Nossa, público, que né? importante isso. Um quarto do salário do servidor vai ser reduzido com redução de jornada. Quer dizer, quando é necessário investimento, o governo quer cortar em meio à pandemia. Então, esse é o primeiro problema em relação a essa questão do auxílio emergencial. Tá. Aí, embora tenha um consenso entre as duas casas do Congresso e o governo, Paulo Guedes diz que, no limite, pode dar 250. Sim. Tem 14 proposições tramitando no Congresso, 10 na Câmara e 4 no Senado, falando de auxílio emergencial. Aí, esses projetos giram, os valores desses projetos giram em torno de 300 a 600 reais. Então, qual é o drama? Se o governo não resolver logo isso, vai haver um colapso social. As pessoas vão começar, porque as pessoas estão passando necessidade. O último mês que as pessoas receberam, uma parte recebeu, foi em janeiro. Nós já estamos caminhando para o final de fevereiro. Então, o governo sinaliza para reabrir a ajuda emergencial a partir de março, reduzindo o número de pessoas que vão receber. Quer dizer, o governo está. A impressão que eu tenho é que o governo está apostando numa calamidade. Se isso acontecer, é um prejuízo para o país, inclusive para o governo. Então, as pessoas com fome vão saquear supermercados, vai haver um colapso social. O Congresso apesar de o Congresso ser majoritariamente neoliberal, se você pegar as votações do Congresso, tanto no governo Temer quanto agora, inclusive eu fiz um artigo sobre isso, Sim. todas as matérias têm cunho neoliberal, de ajuste fiscal, de redução de direitos, de saque de direito dos trabalhadores, do povo, enfim. Né? Se você pegar as votações, você vê sempre que tipo 3-1, 4-1. Então, a gente perde Sim, todas. Né? sim, Então, sim. mas, apesar disso, o Congresso ele tem uma sensibilidade social maior. Por quê? O deputado, quando ele sai de Brasília, ainda que tenha esse problema da pandemia, mas uma parte está vindo, outra parte fica em casa e vai trocando. Vai ser
serão sessões híbridas, né? Então, uma parte vem para cá, outra parte fica em casa, e, enfim, aí troca depois. Quem veio, fica, quem ficou, vem. Né? São as chamadas sessões híbridas. Nesse caminhar do parlamentar, tanto o senador quanto o deputado, ele encontra pessoas no aeroporto, ele embarca, desembarca, e ele conversa com pessoas, ele pega o táxi, ele conversa, ele vai para casa, enfim, então ele tem contato com as pessoas, e vai, com esse contato, ele vai percebendo os problemas, né? Que é diferente do governo. O pessoal do Poder Executivo não tem essa movimentação, não faz essa movimentação, ele fica isolado aqui em Brasília, no Ministério, numa secretaria, então ele tem uma tendência do governo que é o do negacionismo, de querer se enganar que está tudo bem. Ninguém está achando que está tudo bem, só um maluco que fica querendo se enganar que está tudo bem. Pelo contrário, está tudo mal. Você não tem vacina, não tem um plano nacional de vacinação. O Pazuello teve no Senado para falar de vacina, de compra de vacinação, e não disse coisa com coisa, tudo solto, não convenceu ninguém, mas o Senado tem uma tendência de passar pano que é muito grande, tal. Tem um pedido de CPI lá para investigar essa coisa da vacinação, por que o governo não comprou, enfim, todo esse processo, Gilce, do negacionismo do governo, que fez com que o governo não comprasse vacina, não elaborasse um plano de vacinação, embora o Brasil tenha uma estrutura privilegiada, porque você tem em todo canto do Brasil tem um posto, tem um hospital do SUS, então infraestrutura não falta. Apesar de toda a dificuldade dos servidores, também não falta pessoal. Só que o governo vacina, né? Falta vacina, falta insumos, falta seringa, falta, enfim. Então, esse é um quadro que junta com o desemprego, que junta com a calamidade social. Então, é uma loucura. O Brasil está completamente desgovernado, está desarticulado. Eu tenho usado um termo que um amigo meu baiano usava. Ele diz o seguinte: o Brasil se descaralhou. Entendeu? É isso. O Brasil está descaralhado. É um termo baiano de um amigo meu lá de uma cidade chamada Irará. Ele já morreu e tal. Ele era um amigo que era amigo do meu pai, ficou meu amigo, tá, um jornalista. Ele falou assim: o Brasil está descaralhado. Então, é isso que está acontecendo no Brasil. É isso que está acontecendo. Isso é um quadro perigosíssimo, porque o governo e o Congresso votando, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Quer dizer, há uma desconexão, né? O que dá autonomia ao Banco Central vai resolver esses gravíssimos problemas? Era para o Congresso estar debruçado sobre uma pauta social de vacina, de insumos, de ajuda emergencial, para a gente se livrar dessa. Aí, nesse descaralhamento que está o Brasil, aí o povo o Brasil nunca teve isolamento, nunca teve confinamento objetivamente. Então a Covid vai circulando, não cessa, pelo contrário, nessa segunda onda a média do número de mortes aumentou, né? Então por quê? Porque o vírus circulando, ele vem mais forte, ele muta, ele vai mutando. Então, é um desmantelo, um desmantelo o Brasil. O Brasil é uma nau sem rumo. E o interessante disso é que há um negacionismo do governo e de pessoas que concordam com o governo, que votaram no Bolsonaro, que ficam, não, o Brasil é o que mais está vacinando, é mentira. O Brasil não é o que mais está vacinando, porque não tem vacina. Porque não tem vacina, E eles também eles querem comparar também o número de vacinações, né, do Brasil com Israel. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, tem 3%. A população brasileira corresponde a em torno de 3% da população mundial. E aqui o número de mortes corresponde a 10%, ou seja, desmantelou. Nós vamos chegar agora no com certeza. Nós vamos chegar agora no final de fevereiro em 250 mil mortes, Gilson. Então, esse é um quadro que vai gerar profundos problemas para a sociedade brasileira. Ninguém está falando sobre isso, mas as pessoas que estão morrendo são arrimos de família. Vai haver uma
uma desagregação social. Então, você vai juntando desemprego, você vai juntando o fato de que há uma crise, há uma inflação dos alimentos, a ajuda emergencial foi cessada, se voltar, volta agora, em março, num valor bem reduzido, entre 200 e 250. O que 200 ou 250 vai comprar? Claro que vai dar uma aliviadinha na economia, porque são milhões de pessoas, mas vai reduzir o número de pessoas que vai receber ajuda emergencial. Enfim, então é um quadro que você vai juntando, então, desemprego, a falta de perspectiva de vacinação em massa, quer dizer, de imunização das pessoas, para que... Então, o governo está completamente perdido. Eu acompanhei a fala do Pazuello lá no Senado, acho que foi na quinta-feira. Ele não disse nada com nada, não convenceu ninguém. Sim. Então, esse é um quadro completamente desorganizado. O que a gente vai precisar fazer, Gilson? A gente precisa definir. Tem um detalhe. O governo vai retomar as votações amplas, com restrição de acesso ao Congresso Nacional, ou seja, a Câmara já votou autonomia do Banco Central, aí já distribuiu a PEC da reforma administrativa para a CCJ, daqui a pouco as comissões serão instaladas, e as pessoas, os interessados diretos, não vão poder acompanhar essas discussões, não vão poder acessar os parlamentares para dialogar, apresentar pleitos, enfim. Então, veja, em meio a tudo isso, o Congresso volta a todo pano, né, com restrições de circulação das pessoas lá nos corredores para dialogar com os deputados. Então, veja que é um quadro, está tudo armado. Sim. É o caos, é o caos. É o caos social, é o caos político, é o caos econômico. Então, é um quadro que o movimento sindical vai ter que ter muita cabeça para acompanhar isso, para pressionar. Por exemplo, a reforma administrativa interessa aos trabalhadores metalúrgicos. Por que interessa? Porque a proposta, o escopo da reforma administrativa é para reduzir o tamanho e o papel do Estado brasileiro. Os metalúrgicos, pelo menos a grande maioria, coloca os filhos nas escolas públicas. Claro, sim. Os metalúrgicos e suas respectivas famílias frequentam os hospitais públicos quando adoecem. Então, os metalúrgicos, porque nós somos a parte pobre da sociedade brasileira, nós não somos ricos, nós demandamos serviços públicos. Na medida em que se aprova uma proposta como essa, que vai reduzir o tamanho e o papel do Estado brasileiro, vai prejudicar quem? Vai prejudicar a população brasileira. Então, os metalúrgicos precisam discutir reforma administrativa. Para simplificar isso, para que todos entendam, o que é a reforma administrativa? A reforma administrativa é a reforma trabalhista para os servidores públicos. O que aconteceu com a reforma trabalhista? Restringiu direitos, solapou conquistas, desmantelou a justiça do trabalho, impediu o acesso gratuito pelos trabalhadores à justiça do trabalho, retirou direitos, instituiu contratos precários de trabalho, né? Por exemplo, em 2020, a metade dos contratos de trabalho foram contratos intermitentes, ou seja, não houve salário e nem jornada, então não houve renda. Então, para que todos entendam o que significa a reforma administrativa, esse é o elemento para compreender. A reforma administrativa está para os servidores e para a população o que foi a reforma trabalhista para os trabalhadores seletistas, os trabalhadores da iniciativa privada. Então, grosso modo, genericamente, ainda que meio desorganizado e improvisado, esse é o quadro que se apresenta para a população brasileira nesse início de ano, com a retomada das atividades do Congresso Nacional. E um congresso que provou a semana passada, né, independência, autonomia, independência, enfim, do Banco Central, e percebemos que eles têm uma maioria esmagadora para qualquer coisa, né, para impedir impeachment, para fazer PECs. É o momento realmente da população ter... Nós temos diariamente aqui na live
passado esse conceito, sabe? Que isso que você falou foi tão importante, que os deputados eles têm contato com as pessoas. Então, cabe a nós fazermos essa resistência, né? O movimento sindical tem feito isso, porque eles estão com faca e queijo na mão. Qualquer ideia que eles tenham, eles fazem da noite para o dia. Tudo está tranquilo e com a ausência da população, não pode entrar lá no Congresso, então não há uma pressão. É panelaço também, porque não dá para ir pelas ruas. Então, olha a situação que nós estamos. Então, precisamos realmente participar, opinar, que eles percebam. E a gente sempre fala aqui também, até porque você acho que já citou isso, e os demais articulistas, que a pressão popular ela precisa ser feita da forma que puder ser feita. Porque, sim, as pessoas impactam, não impactam lá o Planalto, mas impactam sim o Congresso. Eu sei que você tem uma reunião aqui em seguida. Foi muito bom nossa conversa hoje, muito elucidativa, viu, Marcos? Importante explicar para os trabalhadores metalúrgicos, né, e para todos os trabalhadores que nos acompanham, a importância de se acompanhar, de se discutir essa reforma administrativa, porque tudo tem a ver com você. A gente fala aqui, tudo tem a ver com todo mundo. Estamos aqui nesse país, somos brasileiros e o que acontece lá no Congresso nos afeta. Obrigada, Marcos, mais uma Deixa vez. só, vou Claro, aproveitar aqui rapidamente aproveite. para Claro. fazer uma sugestão. Pois Sugerir ao não. sindicato, a grande pauta agora do movimento sindical, de modo geral, vai ser a reforma administrativa, né? Fora outras matérias, evidentemente, que vão surgir aí. Mas Certo. a grande pauta agora é a reforma administrativa. É importante que o sindicato atue no combate à reforma administrativa, preparar um documento sintético, falando que o movimento sindical, os metalúrgicos são contrários, porque a reforma administrativa está para os servidores e para a população, portanto, para os trabalhadores metalúrgicos também, o que esteve em 2017 a reforma trabalhista. Então, apesar de toda essa restrição, nós precisamos ser inteligentes para acessar os deputados, mandar correspondência, mandar acessar o WhatsApp do deputado, mandar coisas bem elaboradas, coisas inteligentes, dizendo só, olha, deputado, nós aqui somos contra, enfim, ou seja, arrumar meios de pressionar os parlamentares para que eles não votem favorável à reforma administrativa. Então, isso é importante. A despeito de toda essa dificuldade, a gente não pode ficar bloqueado nisso e Sim, atuar contra a reforma administrativa. Acho que isso é uma mensagem importante que eu queria passar para o sindicato não se sentir paralisado em meio a essas dificuldades, que a tendência inicial é essa: o que a gente vai fazer? Então, isso nos impõe mais inteligência, mais capacidade de mobilização, ainda que virtual. Então, acho que isso é importante para a gente atuar contra a reforma administrativa e tendo clareza do que significa essa pauta para o conjunto dos trabalhadores. muito bem. Obrigada, Marcos. Realmente, as centrais elas têm trabalhado, né, de forma unida, o que é muito positivo, com pautas, né? Tudo que as une, eles estão fazendo, porque é em defesa de nós, né, de todo o povo, dos trabalhadores. Já tem manifestação para o dia 21, enfim. E também não podemos esquecer daquele momento, né, em que o próprio movimento sindical debateu lá com a Venezuela, né, com o Maduro, porque o governo aqui não tinha diálogo, para trazer o oxigênio para Manaus. Da mesma forma como eles foram lá negociar com o sindicato chinês para que, né, desembaraçasse. Então, o movimento sindical, nesse momento, a gente percebe como o último reduto de resistência e que o Sim. povo precisa ter essa consciência, né? Quem pensa que o sindicato é uma coisa que ninguém faz nada, como foi na época da discussão de tirar o imposto sindical, está percebendo que quando não tem mais nada, né? São os sindicatos ali que estão diretamente, né, nas suas bases e também com uma ação muito solidária em relação ao auxílio emergencial que abrange os que não têm carteira assinada. Então, é importante também as pessoas que estão nos ouvindo Exatamente. fortalecer cada vez mais o seu sindicato para que ele possa atuar, porque é quem está nesse momento olhando por nós e quem tem mecanismos e força política unidos para mudar isso. Marcos, muito obrigada. Você está corretíssimo. Nos termos daquele artigo do João Guilherme, inclusive, a gente colocou na página, né, a importância do movimento sindical. Não sei se você chegou a ler esse artigo, Sim, mas eu acho que é por sim, aí. é por aí, sim, com certeza. Vamos nos fortalecer a todos, né?
Muito obrigado, Marcos. Sempre um prazer estar aqui com você. Ok, Que, olha, Gilson. o seu tempo, a gente sabe que é corrido, mas você nos dá essa atenção aqui, somos muito gratos, tá? Em nome dos trabalhadores, a gente agradece, tá bom? Muito obrigada. Ok, Gilson, um abraço para você e toda a categoria dos metalúrgicos. Até logo. Até logo.